Por fim, o último tema que nós vamos tratar nesta aula sobre sistema digestivo é o caso das hemorroidas, que são um caso muito complicado e requer um tratamento que vai desde a mudança de hábitos da pessoa até realmente o uso de plantas medicinais e de alguns meios terapêuticos aí para tentar reverter esse quadro. As hemorroidas começam com muita simplicidade. O incômodo ao defecar, por exemplo, ao evacuar, pode já descrever que está começando um processo de formação das hemorroidas. Então a gente vai tentar tratar isso desde o começo, mas com certeza as pessoas vão chegar em vocês já num caso bem avançado, que é quando as pessoas resolvem pedir ajuda, pedir uma alternativa para isso. Então vamos lá, como é que a gente pode tratar as hemorroidas? Nós vamos tratar sobre vários aspectos. O primeiro, o consumo de água. A pessoa precisa consumir muita água. 1 copo de água por hora, pelo menos, a pessoa precisa consumir durante o dia dela. Leva uma garrafa consigo, busca uma maneira de ter a água sempre à mão, coloca para despertar no celular, mas a pessoa precisa ter um consumo de água adequado, senão não tem como resolver o problema das hemorroidas. A próxima mudança que precisa ser feita é na alimentação. A pessoa precisa abandonar da alimentação dela tudo aquilo que força ou que irrita o intestino. Isso contribui muito para melhorar o estado da hemorroida. Muitas vezes a pessoa acha que é só parar de comer pimenta que vai resolver o problema dela, e não é isso. Por exemplo, coisas que demoram muito o processo de digestão precisam ser eliminadas, como carne vermelha, precisa ser eliminada da alimentação. Demora muito tempo e gera muitos resíduos tóxicos para o intestino, o que pode prejudicar muito mais no caso da hemorroida. Além disso, substâncias artificiais, como por exemplo corantes, como por exemplo conservantes, esse tipo de alimento também são irritantes para o intestino. Eles não são elementos naturais, são elementos químicos que estão presentes nos alimentos industrializados e que causam sim um processo de irritação das paredes do intestino, principalmente para pessoas que têm maior sensibilidade. E vamos e convenhamos, se a pessoa está com hemorroida é porque ela tem sensibilidade no intestino dela, por isso ela desenvolveu um processo de hemorroidas. É muito interessante que a pessoa comece a fazer uma alimentação frugívora, uma alimentação mais vegetariana, utilizar mais vegetais crus, frescos. Isso vai facilitar muito porque vai aumentar muito também a quantidade de fibras alimentares na alimentação. E o aumento da ingestão de fibras facilita muito o trabalho do intestino. Então, sempre indicar para as pessoas esse tipo de mudança no seu comportamento. Outra coisa bem interessante também que a pessoa pode fazer é substituir a alimentação da noite, né, o jantar dela, por frutas. O período da noite, quando a pessoa vai deitar, vai dormir, vai descansar, o corpo vai entrar em repouso, é um momento de regeneração do próprio organismo. E se a pessoa tem um jantar muito pesado, ou muito carregado em condimentos, ou com alimentos de difícil digestão, isso vai prejudicar o intestino durante a noite. Então, para facilitar esse processo, substituir o jantar por um prato de frutas com aveia, ou no máximo um iogurte, ou um suco, alguma coisa que seja leve, pode ajudar muito também na recuperação do intestino. Conjunto de plantas que vai ajudar também a desinflamar as hemorroidas, no caso agora eu vou falar sobre plantas anti-inflamatórias, é a baleeira, o gervão e a erva de bicho. Essas 3 ervas juntas podem ter um efeito muito salutar para o caso das hemorroidas. A babosa também é muito conhecida como eficiente para o caso de hemorroidas, mas o uso interno dela, ou seja, consumir oralmente a babosa, pode causar problemas do fígado e do rim. Então não é aconselhado de maneira nenhuma, por causa dos complexos antraquinônicos que elas têm na mucilagem dela, não é aconselhável o consumo oral interno da babosa. Como fazer então para usar a babosa? Você vai fazer um supositório de babosa, que é pegar a folha da babosa, tirar a casca da babosa e cortar pequenos pedacinhos com mais ou menos 4 centímetros de comprimento para usar como supositório. Isso tem um efeito anti-inflamatório e cicatrizante para a parede do intestino, na região que ali é a região mais afetada pelas hemorroidas. Isso pode ser muito interessante, colocar pelo menos 2 vezes ao dia. A pessoa não precisa se preocupar em retirar isso, porque ele sai durante a evacuação normalmente, mas tem um efeito muito interessante sobre as hemorroidas. Banhos de assento também podem ser feitos, então os banhos de assento com erva de bicho são reconhecidos há muito tempo como excelentes para tratar as hemorroidas. Então pode ser acrescentado também a erva baleeira e o gervão sem problema nenhum. O mesmo chá que a pessoa ia tomar, ela pode fazer um banho de assento e pelo menos uma vez ao dia, esse banho de assento, mais ou menos meia hora, no calor que ela suportar estar
em contato com aquele chá, mas duração de mais ou menos meia hora esse banho de assento pode ser muito interessante também para ajudar na reversão da hemorroida. O último aspecto que a gente precisa refletir sobre o processo de hemorroidas, da formação das hemorroidas, é o sistema circulatório. Há sim uma deficiência do sistema circulatório na formação das hemorroidas. Então, como fazer para facilitar esse processo? A gente pode usar algumas ervas que são facilitadoras da circulação para que o processo de desinflamação, de desinchaço das hemorroidas seja mais eficiente, mais rápido. Por exemplo, ervas como as 7 sangrias, ervas como o chapéu de couro, ervas como a imbaúba, elas são muito eficientes em ativar a circulação, em facilitar os processos de circulação, e melhorando a circulação, com certeza trarão também melhoras para o caso das